Kiambote kieno kwa ino wonsono alandi yeto amalongi mandinga kikongo owa unu katukotele swalo kadiwa kwa kuluwanda mvula ya yingi inako ya mvula itako noge wa mwen esingamieto kamina miamboteko. Ok, então, manos, eu estou muito feliz, principalmente o mano Mvunzi. Mas o seu nome está errado. Vou te mostrar já porque que está escrito aí, Mvunzi está errado. Ok. Vamos nos basear primeiro no alfabeto, certo? Porque o objetivo principal é nós entendermos bem as escritas e depois, aquela matéria que os manos têm, vamos entrar Primeiro vamos no alfabeto. Entender como é que o nosso alfabeto de Congo está constituído, como é que se formam as frases, quais são as vogais simples, vogais compostas, para não houver assim erro na escrita, né? Depois, vamos na parte da saudação. Hoje teremos essa nossa matéria. Também sabemos que tem muita gente a nos acompanhar. Ok. Mano, se o nosso alfabeto de Congo, como se diz, o alfabeto é formado por 26 letras. Mano sabe, seja o alfabeto inglês, nos países em que os manos dominam muitas outras línguas, tem 26 letras. Mas o nosso Kikongo tem 20 letras. 20 letras. Nosso alfabeto só tem 20 letras. Então, podem prestar atenção para os manos apontarem quais são, nas 26 letras, quais são as letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo. Ok. As letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são a letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Mano, estamos juntos, né? Estamos sim. Sim, mano. As 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Ok. O resto de letras fazem parte do nosso alfabeto. 20. Retiramos as 6. Ok. Nas vogais também, nós aprendemos que nas vogais temos A, E, I, O, U. Mas no Kikongo, essas A, E, I, O, U chamam-se vogais compostas. Vogais compostas. Vogais compostas. E também temos vogais simples. As vogais simples são quais? A letra Y e a letra W. A letra W e a letra Y são vogais no alfabeto Kikongo. Mas são vogais simples. Mano, está acompanhando? Estou acompanhando. Sim, senhor, mano. A letra W e a letra Y no Kikongo são considerados como vogais. Ok. Nesta senda, como nós podemos usar essas duas vogais, o W e o Y? O W e o Y nós usamos quando estivermos a formar uma frase na qual nos deparamos com a presença de duas vogais seguidas. Mano, se tiver dúvida, pode parar e perguntar, né? Quando estamos a formar uma frase e tivermos na presença de duas vogais, e uma das vogais seja U, assim, por exemplo, Kwanza, né? Tem a tendência de ter o I no meio. Sim. O IA, tá vendo, né? Kwanza.
Yeah. Então, nós retiramos a letra U no Kikongo, atenção. Retiramos a letra U, substituímos o W. Ok. Forma o Kwanza. Quando estamos a formar uma frase ou um nome tiver duas vogais seguidas e uma das vogais seja I, por exemplo, o nome Kiala, nós retiramos o quê? O I, substituímos o Y. Mas também essas vogais simples, o W e... Ei, what's up? O Jack está sempre a me seguir 1 minuto. Yeah. Go. Fecha a porta, por favor. Não. Ai, a pessoa vai se esconder, não querem vir atrapalhar a criança. Ei, pois. Tem Então, uma mano, questão. A letra R, nós tem alguma substituição ou simplesmente não tem? Tem sim, tem. Vamos chegar lá. Tem sim, tem. Ok. Tem, sim, mano, tem. Tem sim. Ok. Então, mano, nós ao formar uma frase, como eu estava a dizer, que seja nome ou coisa parecida, mas também existe algo muito importante nas letras. Essas vogais simples, o W e Y, elas só podem estar no princípio de uma frase ou no meio, nunca no fim. Ok. Ao escrevermos, devemos... Porque agora nós estamos a aprender as regras. É para que o humano, ao escrever Kikongo, aquele que fala que fala o Kikongo vai sentir, não. Este, sim senhor, está a escrever o Kikongo. Uhum. Assim, por exemplo, o nome Maludi. O Di não pode entrar uma vogal simples, que é o Y, é mesmo I. Então, essas vogais simples, o W e Y, só podem estar no princípio de uma frase, letra ou coisa parecida, ou no meio. Ok. O mano, ao escrever, vai te guiar de que o mano e a mana, ao escrever, vão se guiar de que, ao escreverem, não podem permitir duas vogais juntas. Tá vendo, né? Duas vogais a seguirem, não pode. Deve evitar. Exemplo, a se escrever Malau. Tá vendo? Malau. Mana, diz que e como é que escreve? Pode escrever aqui no chat. Mana, escreve aqui no chat. Malau, como escrevias Malau? Malau, benção. Assim, por favor, eu quero ver. De acordo com o que estamos a falar. Um momento. Sim, mano. Assim? Mano, e que? Deixa eu ver no chat. Tá aí. Sim, tá a ver, né? Muito bem. Malau. Pois, a mana sim. Está a seguir a regra. Malau. Porque também nós dissemos que as vogais simples não podem ficar no fim da letra, né? Ou no fim. Pois, aí a mana escrever Malau, tá certo. Mas algumas pessoas, quando estão a escrever Kikongo, não colocam mais o U, deixam só assim o W. Não, tá errado assim. Ela mesmo declarou que aprendeu a fumar. Ok. Agora, a gente vai... Aprendeu a fumar. A minha bebê, espera 1 minuto. Tá, deixar aqui, por que, santo Deus? Não, por favor, está atrapalhar. Ok, manos. Então, agora vamos ver as consoantes. Ok, manos. Quando se trata de consoante,
existe uma grande confusão ao colocar a letra N ou a letra M. Nas consoantes também existem consoantes simples e consoantes compostas. As únicas letras, as únicas consoantes que levam a letra M, mano, prestem atenção. Não, estou a fazer apontamentos, estou a prestar atenção. Sim, mano. As únicas consoantes que levam a letra M é a letra V. Exemplo, o nome do mano está errado. Mvunji tem que ser com M. A letra B, a letra F e a letra P. P. Por isso nós vimos ao escrever Mbuta, Fumu, Panzo, Mvunji, Mvumbi. Estás a ver? Essas 4 letras são as únicas que levam, que antecedem a letra M. Eu vejo nomes assim, por exemplo, Finda. E tem a letra N. Não. Agora, tirando essas 4 letras, as outras, sempre que estivemos a escrever e tiver a tendência de... Porque nós temos a tendência sempre assim, lo, long, tá vendo, né? Desculpa, só, era a letra B, F, P, I. A última qual era? Espera, mano. V, Letra B, F, B. P. Sim. Letra B. F. A letra F. A letra P. E V. E a letra V. Ok. V, B, F, P. Sim, é isso. Ok. Essas são as únicas letras que levam M. Uhum. Atenção ao escrevermos M. Antecede sempre o M. Como está aí o nome do mano, tinha que levar M. Ok. Agora, as outras, que temos exemplo assim, long, tondele, tudo N. As únicas que levam M são essas. Uhum. E também, ao escrevermos o Kikongo, não se duplica a letra S. Porque na língua portuguesa, um S significa algo diferente. Exemplo assim, Rosana. Tá vendo? Sim. Rosana, um S no meio de outras letras, ela representa um Z. No Kikongo não tem isso, não temos necessidade de duplicarmos o S. A pronúncia da letra R sai o L. Exemplo. Eu vou mandar o alfabeto completo no mano, já? Porque Não, depois da aula... Já tem. Já tens, né? Já tem. Sim, o mano vai reparar lá, cada letra, qual é a letra que ele substituiu. Esta é a tendência, por exemplo, mano, vê só. Costuma ver muitos jovens do norte ou aqueles mais velhos têm dificuldade de pronunciar a letra, exemplo, biologia. Tá vendo, né? Uhum. A inexistência da letra J no nosso alfabeto, então mete sempre Z. Biologia, tá vendo? Biologia. Okay. A inexistência da letra X, assim, exemplo, o bairro lá no Xicongo. Na verdade, o bairro é Kisikongo. Tá vendo como está a minha pronúncia, né? Sim. Para falar o português assim minimamente, é muito esforço. Porque nasci falando Kikongo, tá vendo? Então, a pronúncia sofre essas alterações através da inexistência de algumas letras no nosso alfabeto Kikongo. E também é errado escrever
Mbanza Congo com o C, tá vendo, né? Porque a letra C não faz parte do alfabeto Kikongo. Ok. Também é errado. Bom, não estou a corrigir o governo, né? Só estou a falar que está errado. Assim, exemplo, Maquela, Mazombo. Uhum. Maquela Mazombo. Não pode ter que, porque essa letra que não existe no alfabeto Kikongo. Ok. Ok. Essa parte, então, mano, por favor, esse é o princípio de tudo. E vamos agora entrar na saudação. Tá vendo, né, mano? Entrar na saudação. Já vimos a parte do alfabeto, como escrever, como formar as frases. Olha, também estava esquecido. Nós, ao formarmos uma frase em Kikongo, a letra G, ele não tem força como... por exemplo, sempre que estiver no princípio ou no meio, independentemente da forma como ela se procede, exemplo, ngi. Ngi na mau. Não leva o que, como se diz, tendo em conta que o que, como se diz, tendo em conta, quando está se tratar a letra G, atenção, mano, quando está se tratar a letra G, nós não substituímos desta forma como se não substituímos desta forma, por exemplo, quando a tendência é de levar uma consoante, uma vogal que é I ou E. Só colocamos a vogal simples quando é W, quando é U. E a letra que ele segue, se for O ou A. Não se estava entendendo, mano? Sim. Assim, exemplo, ngue. Ngue tem a tendência de levar o U no meio e o E. Como aparece o E, aquela vogal aí no meio, a outra que segue o U, desaparece. Ngi, ngue. Agora, quando é o U, assim, exemplo, um quá, tá vendo, né? Nguá. Aí nós colocamos o W, mas se for EI ou E, ele não obedece. Ok. Nginamau, tá vendo? Nginamau. Não podes colocar o que tem que ficar assim, deixa eu vou escrever. Nginamau. O correto é assim. Tá vendo, né, mano? Viram, né? Sim. Também isso aplica-se quando queremos escrever, por exemplo, uma coisa muito importante. Geralmente, o uso das vogais simples, o W e o Y, quando se trata, ele antecede de uma letra N, exemplo assim, kenda. Se a formação desse U vem o E ou I, então não obedece a regra de colocar um W. Não sei se estou a fazer entender o humano, né? Estou a fazer entender os humanos. Sim. É só, aqui só acontece assim, elimina-se aquele o W quando se trata do I e o E. Dúvida, então, por favor, antes de passarmos. Mas essa matéria nós podemos repetir 5 vezes. O importante é compreender. Porque também tem pessoas que estão a nos seguir. Para nós falarmos o Kikongo, é mesmo assim. Malembe, quando. Não temos pressa. Não, por enquanto está esclarecido. Eu acho que é assim, vou assimilando e depois com a leitura, um pouco de treino, podem surgir as novas dúvidas. Até agora estamos bem. Tá bem, mano. Isso é muito importante. Assim fico feliz.
Yeah. Agora, vamos na saudação. Aquela matéria que eu mandei nos manos, né? Uhum. Ok. Hey, please. Please. Ok. Mano, o plural e o singular das saudações. Kiambotekiaku. Depois o vídeo mesmo apareceu dela própria mesmo, quando estavam a reanimar o Jani, que apareceu, ela seguiu o corpo a filmar, a levar o corpo mesmo. Se virmos bem, o Kiaku é um pronome possessivo, né? Então, nós, ao saudarmos Kiambotekiaku, olá, essa é uma forma um pouco informal, mas o Kiambotekiaku, olá, tudo bem? Como vai? Aqui, Sikamene. Sikama é uma forma de saudar num período que compreende das 0 até 12 horas. Ok. Sikama é tipo acordar. O mano quer desejar como acordaram em alguém. Então, aí, caso a tua saudação seja singular, e te encontraste assim com a mana, com a mana Luvuma Lua Congo. Esse nome me cuia bueia. Assim, eu posso saudar. Kiambotekiaku enengwa Luvuma, ngasikamene. Tá vendo, mano? Uhum. Kiamboteta. Tomenesikama. Igual. Deixa eu vou buscar a parte de saudação aqui no slide para pôr aí. Não, essas são numerações. Deixa aí. Até o alfabeto, até não sei para que eu não meti, tem um mesmo aqui. Uhum. Queria perguntar algo, porque muitas À das vontade, vezes mano, pode perguntar. ouço a saudar Lucy Kamene. Ok. Esse Lucy Kamene é o plural. Vou falar mesmo, o mano vai ouvir. Ok. Estás a ver o que eu estava a explicar aquela hora, né, mano? Para facilitar assim. Sim, E as sim. pessoas também que estão nos a acompanhar. Esse é o alfabeto que nós falamos já, né? Ok. Quando a saudação é singular, eu estou a me dirigir no mano, eu tenho que dizer Sikamene, assim mesmo. Kiambotekiaku e papa mvunj, nga Sikamene. Tá vendo? E o mano vai responder. Ingeta Sikamene yongeye. Ingeta Sikamene yongeye. Agora, se a saudação for plural, o mano está a cumprimentar mais de uma pessoa. É quando usa essa expressão que seja Lucikamene. Ok. Kiambotekieno. Tá vendo, né? Kiambotekieno. Nga Lucikamene. Kiambotekieno. Sempre que for mais de uma pessoa, kieno. Kiambotekieno. Lucikamene. Desculpa. Se for uma pessoa, Kiambotekiaku Sikamene. Kiambotekiaku Sikamene. O plural, Kiambotekieno Lucikamene. No singular, a resposta, Ingeta Sikamene Yongeye. Quer dizer, acordei bem e tu também.
Acordei bem, e tu também. Agora, no plural, a resposta ingeta tu sikamene yoyenue. Perdão, no singular é ingeta. Sikamene? Esse N, como é que eu vou ler? Sim. 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 Ok. Sikamene. Olha para enfatizar aquilo. Atenção, mano. Porque o Kikongo, para ela sair bem, é como em inglês, né? Em inglês, se nós dissermos desert. Tá a ver, né? Snake, snack. A pronúncia pode significar, né, uma outra coisa. Exato. Assim, se eu disser caca, yala. Tá a ver, né? Yala é reinar ou governar. Agora, yala é estender. Ok. Pois, então, nós ao pronunciarmos as palavras, devemos enfatizar bem mesmo. Devemos enfatizar muito bem. Então, agora, a mana e o mano, o que vão se saudando no plural, no singular primeiro, e depois vamos no... Porque eu quero ouvir a vossa pronúncia para corrigir e podermos acertar. Agradecido. Okay. Então, cumprimento a mana. Mas tem que usar a forma, Kiambotekiaku enengua luvuma ngasikamene. Assim mesmo, por favor. Era melhor começarmos conforme está escrito, porque... Tá bem. Não, mas nengua, pode colocar o termo nengua e a mana também vai colocar o termo papá. Tá vendo, né? Tata. Sim. Tata, sim. Mano, por favor. Kiambotekiaku enengua ngasikamene. Tá bem aí, por favor. Ok. Kiambotekiaku. É Nhenga, né? Nengua. Ok, vou repetir. A tua pronúncia é muito boa. É só mesmo ir devagar. Tá? Tua pronúncia mesmo é muito boa. Tá, eu sou muito, bacongo muito antigo, fixe. só estava mesmo a me deixar perder aqui. Não tem problema, mano. A tua pronúncia está muito boa. Não está nada portuguesado, não está afrancesado, não está inglesado. Está mesmo que como. Esse é o mano passado. Kiambotekiaku nengua. Sikamene. Kiamboteta mvunzi. Tomene sikama. Vongeye. Yongeye. Ok. Monompe sikamene. Ok, sim, senhora. Tá bom, tá vendo, mano? Mesmo isso. Tem que ouvir as trocas sempre. Monopé, sikamene como se. Eu também. Pé significa também. Eu também acordei bem. Ok. Repita só mais uma vez, por favor. Kiambotekiaku nengua. Sikamene. Kiambotekiaku petata mvunzi. Tomene sikama. Ingeta. Yongeye. Tomene sikama ili sikamene. Yongeye. Ok. Monompe sikamene. Sim, senhora. Então, essa parte está mesmo aprovado, tá bom. Vamos no plural agora. Faz de conta, o mano ao saudar, estás a saudar a mana e eu estou com a mana. Ok. Estou com a mana e o mano vai saudar no plural. A mana, quando estiver a responder, faz de conta eu estou com o mano. Tá vendo, né? Vai responder no plural. Então, será como? O mano vai dizer assim. Kiambotekieno, lusikamene. A mana vai responder, ingeta. Tusikamene, yoyenue. Tá vendo? Tusikamene, yoyenue. E nós vamos responder. O mano ali vai responder, yetompe, tusikamene. Tá vendo? Porque é plural. Okay.
Mano, por favor, comece. Vamos parar até aqui, para não fortificarmos. Depois aqui vamos só nos apertar muito aqui. Ok. Kiambote Kieno, Lucica Mene. Ingeta Tusika Mene. Ye no é? Yo ye no é? Yo ye no é? Yo ye no é? Ye tupe Tusika Mene. Sim, senhora, tá muito bom. A pronúncia tá muito bom lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá muito bom. Tá muito obrigado, bom. Tá muito obrigado. Bom. Sim, senhora. Vamos repetir mais uma vez, mano. Ok. Do princípio ou só o plural já? Não, agora o singular, depois vamos passar no plural. Só essa parte. Ok. Ingeta, Sikamene. Oh, não, sorry. Ingeta, Kiambote Kiaku. Nangua. Nengua é uma forma muito educada para tratar uma senhora, tá vendo, né? Ok. Esse Nengua é muito formal. Esse é como você dizer, senhora, bom dia, senhora, tá vendo? Também pode ser bom dia, mãe. Aquela forma, porque as nossas línguas bantu, elas carregam já uma veneração, tá vendo, né? Por isso, nós vemos que ao saudarmos, quer dizer, ao falarmos, nós nos veneramos, o respeito. É assim, ele carrega já essa parte. Ok. Difícil. Okay. Quando a gente vê uma saudação em Kikongo banalizada assim, porque ou é uma pessoa de muita intimidade, né? Ou é aquela brincadeira e associada com humor, tudo bem. Mas quando estamos a falar mesmo o Kikongo, ele carrega a parte de veneração já mesmo, tá vendo? Ok. Então, mano, vamos. Kiambote Kiaku é Nengua. Kiambote Kiaku é Nengua. Sikamene. Ingeta Sikamene. Yo ye no é? Yongei Yongei Monompe Sikamene. Kiambote Kienu Lusikamene. Ingeta Tusikamene. Yo ye no é? Yentupe Tusikamene. Ok. Muito bem, muito obrigado. Agora, para terminar, eu vou mostrar os pronomes pessoais, mano, porque quando estiverem a falar, vão saber se estão a saudar na primeira, segunda ou terceira pessoa, certo? É por aí. Vou pôr já aqui no slide. Tá vendo, mano? Aqui, mono, esquece a conjugação do verbo, não vamos falar do verbo, simplesmente estão aí os pronomes, né? Mono, ngeye, yandi, yeto, yeno, yau. Tá vendo? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Quando o mano saúda, Lucicamente, eu yenue, tá vendo? Estamos falando na terceira pessoa, na terceira pessoa. Yeno. Vós, tá vendo? Porque entendendo já os pronomes, já sabes em que ponto estamos a nos tratar. Yongeye, tá vendo? Tu, tá vendo? Na primeira pessoa. Ngeye, yeno. Ok. Yeto, nós. Yandi, ele ou ela. Yau, eles ou elas. Ok.
Mano, estou à espera. Alguma dúvida? E tentam ver para vocês passarem os pronomes aí. Não, já passei. Não, por enquanto estou bem. Como disse, né? Com leitura, vou exercitando também um pouquinho. Porque a minha esposa, por acaso, fala melhor. Ok. Yeah. Como agora aqui estamos a desafiar tudo. Então. Não, mas esse é um desafio saudável. Eu fico muito feliz. Sim, É um desafio sim. saudável. E questão da língua vai ajudar. E tenho a certeza que as crianças também. Nos próximos tempos, eu passarei a fazer alguns vídeos agora. Só que eu não gosto de expor as crianças aí nas redes sociais. Pois, porque eles começam a falar um pouco. Eu estaria a lhes expor a falarem já também que Congo, a saudação, essa coisa toda. Não, Então, mas é bom de alguma forma, porque acaba nos motivando. Olha, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho, as mais velhas falam português, né, que é a língua que nós normalmente nos comunicamos, e a mais pequena não falava. E eu, nos últimos 2 anos, optei em comunicar com ela, porque eu não falo holandês corretamente. Eu só falo com ela português e ela fala comigo em holandês. Ultimamente ela já fala muito português. E eu até tendo em postar, já postei uma vez, porque ela só pensa que está a falar. Normalmente não vai falar 2 palavras, o resto não falou nada. Mas só pensa que está a falar. Por que eu postei? Porque eu vi no nosso meio, apesar de que o português não é nossa própria língua, mas epa, nós já viemos de um sítio que a nossa família fala maioritariamente português. E as pessoas chegam aqui, os nossos filhos só falam holandês e temos problema na hora de conviver com as nossas famílias. Eu quando postei aquilo, pelo menos os mais próximos, epa, tua filha que tem 5 anos já está a se esforçar melhor do que os meus que estão aqui com 12, 15. Vou ter que usar a tua estratégia. Para mim serviu de motivação. Hoje, como a tendência é nós migrarmos de português para as nossas línguas nacionais, eu acredito que essa coisa de postar os filhos a falar vai influenciar, até porque eles moram na cidade. Vai nos tirar também aquele, vou chamar que é vergonha, de que só fala a língua nacional, quem está lá no interior e tudo mais. Eu acredito que vai ter uma influência positiva sobre todos nós. Então, concordo plenamente consigo, porque os meus, eles falam inglês, falam francês não muito assim, falam inglês, francês não muito assim. Então, também estou a introduzir o Kikongo. Também nos próximos tempos, passarei a postar alguns textos eu a conversar com eles. Não, vai ser bom para nos motivar também. Sim, mano. Eu nem quando vou a Congo, eu e a muna de aos olhos kutukambe wao ngaki uvuna kiawe Vê, ina ikiuvu kotata. kuna ikiuvuko iwao kavena diambuco. Mas todos os dias, depois do final das nossas aulas, passarei a dar sempre 2 ou 3 provérbios para escreverem. Mas provérbios que significam... Sim. Ok. Então, o primeiro provérbio diz assim: Etsusu munavata kwa ingi dikatakigilwa kwa kinzengela. Etsusu munavata kwa ingi. Etsusu Oui. munavata. Atenção, você fala vata, pode ser trabalhar ou aldeia. Vata. O mano podia deixar isso por escrita também. Vata. O mano podia deixar isso por escrita, tanto vou pôr, na tá língua aqui, espera, vou pôr no quê? e a tradução. Vou pôr no chat. Vou pôr no chat. Munavata kwa ingi. Munavata kwa ingi. Kwa ingi.
é Ah, Entsu, Entsusu, Muna, Navata, Wai, Vata, Wai, Kwa, Ingi, I, Ika, I, Ta, Ta, Ka, I, Lua, Kwa, Ki, Nze, Ngela. Quinzengela. Ok. Tá aí, mano. Primeiro provérbio. Entsusu. Entsusu. Munavata. Kwaingi. Dikatatikilwa. Kwa quinzengela. Kilwa, Wakizingi. Assim, pelo menos gostaria que qual é a palavra que entenderam aí? Mano, que entenderam assim traduzindo? Munavata kwa yingi, munavata kwa yingi, kwa yingi é plural, não? Muitos, É. várias coisas ou vários, sei lá, lugares, né? Entsusu é galinha? É. Aham. Sim. Ou é outra coisa? Eu não Ok. apanhei nada. Tá bem. Sussu é galinha. Yeah. Muna. Não, Porque fica Muna. assim, por. falando, Por. eu Eu percebo. pensei que era em. Por. Por Esse escrita, vata é espalhar. ok. Ah. Vata, atenção, se for vata, é trabalhar. Ok. Também pode ser É. aldeia. Vata. Sim. Ah, vata. Oi. Se for vata, vata pode ser aldeia ou trabalhar. Depende já do contexto. Vata. Agora vata, Vata. espalhar ou vasculhar. Tá a ver? A galinha não faz isso. Aham. Sim. Pois, aquilo que a galinha faz, assim, vata, é vasculhar, é espalhar. Quaing, muito. A galinha, por espalhar muito, por Oui. isso Sim. foi picada na satopeia. Ah. Então, aquela segunda frase, pode repetir? Quinzengela. Não. Aquilo é aquela é a última palavra. Dica tatiquilua. Tático é morder. Ok. Ikatatikilwa. Sim, senhor. Tatiquilua. Tatiquilua. É, dica tatiquilua. Tatikilwa. Quaquinzengela. 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 Yeah. É o escorpião. Então, a galinha, por espalhar muito, nós podemos aplicar esse provérbio naquelas pessoas que não têm posicionamento, tá vendo, né? Uhum. Pode ser em caso de relacionamento, quero entrar aqui, quero experimentar aqui. Quer dizer, pessoa que é muito atrapalhada. Não é Então, Em estável. francês tem uma que é muito coisa. Dizem em francês, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Então, para ele espalhar muito, foi encontrar aqui que ele picou, tá vendo, né? Ele não estava calmo. Yeah. Ok, então vamos lançar. Eu já me desafiei, fiquei durante 1 hora a falar provérbio, não repeti nenhum provérbio. Ok, isso é bom. Sim. Vou colocar outro. Longa mwana wenda kuzando. Não é Wenda.
Porque você pode longa moana uende cruzando. A Mara está dizendo longa moana uende cruzando. Não, longa moana Longa cuenda. moana cuenda. Sim, senhor. Assim está correto. Muita gente diz que longa moana uende cruzando. Esse uenda, e como se diz, está no sentido, como você? Ai, português, hein? Está tá no vazio, tá vendo? Uhum. Eu vou ligar, estou saudando ela aqui, como é? Longa moana cuenda, quer dizer, ensina o filho que vai. Que vai para o mercado. Tá vendo? E não ensina o filho que está a vir do mercado. Que longa moana cuenda cruzando, com longa moana tuca cruzando. Não ensina o filho que já está a vir ao mercado. Porque se já está saindo no mercado, já errou. Já cometeu. Já cometeu, então. Ensina-lhe, lhe orienta antes dele ir. É como essa me se engudi ou enemoyo zayangetalwa kwanga. Se engudi enemoyo zayangetalwa kwanga. Ok. Enquanto os pais estiverem em vida, procura saber já o preço do maquiquanga, porque quando morrerem, já não tens onde perguntares. Não, essa o meu pai falava muito. Saiba ganhar vida. Sim, enquanto os pais estão em vida. Porque na ele qual, cara? Qual é o sembambi do mambo? Bom, então, meus irmãos, Lutoma Sala, Munaruzo Luanzambi, estou muito feliz. Espero que não faltem. Vamos conversando, vamos aprendendo a nossa língua. Estamos aqui para nos alegrarmos. E tem muita gente a nos seguir. Eu agradeço a disponibilidade. Estou aqui para aprender mesmo. Tá bem, mano. Então, a partir de agora, o seu nome, se nos documentos está assim, começa já a escrever de uma forma correta. Por o web. Não, vou já começar a trocar. Tá bem. Então, manos, fiquem bem, que Deus abençoe. Obrigado.